Salmos 23, nós vamos ler todo ele. Quantos acharam, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer amém? Volta para mim no verso 1, William, por gentileza. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, muito lido, e muitas pessoas têm o hábito até mesmo de deixar a Bíblia aberta nesse salmo, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91. Porém, esses salmos que nós acabamos de ler, esse cântico tão lindo a qual Davi compôs, nos mostra um homem que teve uma experiência linda com Deus, nos mostra um homem que teve um comprometimento lindo com Deus, e mostrou no fim da sua vida. A Bíblia não fala a data que foi escrito, mas pela maneira que ele foi escrito, nós chegamos à conclusão de que pelo menos ele já estava no meio para o fim da sua vida, porque Davi enfatizava muito a sua confiança e a sua certeza da bondade, da misericórdia e da direção de Deus nesses salmos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses salmos, que é um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. E eu queria começar pelo primeiro versículo que tem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos já disseram isso de cabeça? Quantos em momentos difíceis a gente, primeira coisa que lembra? Há uma frase muito dita por aí que diz: Deus é pai e não padrasto, não é assim? Ou senão a pessoa diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo de algo que ele tinha vivido, de algo que ele tinha acompanhado durante toda a sua trajetória, porque aonde ele morava, aonde ele habitava antes do palácio, era Deus que cuidava dele. E por que Davi compara o Senhor como um pastor? Porque era o que ele entendia. Ele tinha sido pastor, e por esta razão ele estava dizendo: assim como eu cuidava das ovelhas de meu pai, o meu Deus tem cuidado e zelado por mim todos os dias, e nada me faltou, mas o Senhor cuidou de mim. Aleluia. Salmos 37, 25 nos mostra um pouquinho desse cuidado. Olha só o que Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Você pode dar um glória nessa noite por isso? Olha só que confiança. Ele estava dizendo: eu já vi de tudo nesta terra, desde quando eu era moço até a minha velhice, mas todos aqueles que são justos diante de Deus, Deus cuida de cada um deles no mínimo detalhe, e não lhe falta nada. Ele tinha esta confiança. No Salmos 23, 2, olha só o que ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que ele estava querendo dizer com isso? Pastagens verdes são fontes de alimentos nutritivos, são lugares aonde as ovelhas se alimentavam.
E ele estava dizendo, porque se você pegar toda a geografia, está aí o pastor Vando, cadê o Vando? O Vando, ele estava aqui, foi arrebatado? Talvez foi, ele deve estar lá dentro. Se você pegar a geografia de Israel, você vai ver que era um lugar muito de deserto. Porém, os pastores no meio do deserto sabiam lugares que levariam as ovelhas para pastar, para se alimentar. Somente quem conhecia aquele lugar é que poderia levar essas ovelhas até pastos verdejantes. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que somente quem conhece a tua vida que pode te levar aonde você precisa. Que somente quem conhece a tua existência desde o ventre da tua mãe sabe o que precisa o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E nesta noite ele está dizendo: eu te levarei a pastagens verdejantes, aonde tu irás se alimentar, aonde tu irás se saciar, aonde tu irás ser farto, porque o Senhor lhe guiará. Aleluia! Oh, glória! Ele estava dizendo: deitar, volta, está no 2. Deitar me faz em verdes pastos, no meio do deserto, no meio de um lugar onde era improvável. Ei, meu irmão, levante a tua mão que eu quero profetizar. Você que está na sua casa, se você pode, receba esta palavra. Em lugares improváveis, em situações improváveis, o teu Deus é poderoso para te levar a lugares de fartura. O teu Deus é poderoso para te levar em lugares aonde Ele há de saciar a tua alma. Ei, sou Yalau a sui de candarácia. Aí ele continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. O que é água tranquila? Lugar de paz. Ele estava dizendo: além do Senhor me alimentar, eu vou ter paz aonde o Senhor vai me levar. Levante a mão. A tua vida terá paz, a tua vida terá provisão, a tua vida será sustentada e guiada por Deus. Águas tranquilas. Já viu corredeira? A corredeira te chacoalha de um lado para o outro. Mas quando você olha para um lago parado, que parece um espelho, já viu lugares assim? Ele estava dizendo: Deus me leva em lugares onde eu sinto paz. Deus me leva em lugares onde eu me sinto tranquilo. Deus, além de cuidar de mim, Deus faz a minha alma se tranquilizar. Deus nessa noite está dizendo: eu farei com que a tua alma se tranquilize, eu farei com que a tua alma tenha paz, eu te levarei a lugares seguros. Aleluia! Lugar de repouso e de descanso. Salmo 23:3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que coisa linda. Deus estava revigorando a alma aflita de Davi. Por quê? Porque tem hora que a gente se aflige, irmão. Tem hora que a gente se aflige. Ninguém é super-homem ou super-mulher. Tem hora que a aflição bate na nossa vida. Tem hora que parece que o mar está revolto. Mas Davi estava dizendo: refrigera minha alma, acalma minha alma, acalma. Levanta a tua mão. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: acalma o teu coração, porque eu estou acalmando a tua alma. Eu estou lhe dando paz em meio a esta situação, em meio a esta adversidade. Oh, aleluia! Deus nos conduz em uma vida de justiça, de integridade. Já percebeu que quando você tem um encontro com Deus, Deus começa a colocar as coisas no devido lugar? Quem aqui faz faxina? Toda mulher não faz, mas tem gente que é mais profissional, não é?
Como que você faz para fazer a faxina? Você organiza para fazer faxina? Você desorganiza. Você tira os lugares que estão normais. É assim ou não é? Quando você está lá na tua sala, o que você faz para limpar? Você tira o sofá do lugar. Talvez você está dizendo: meu Deus, está tudo fora do lugar. É Deus organizando tudo na tua história. É Deus organizando tudo na tua vida, porque tem coisas que não podem prosseguir da mesma forma. Tem coisas que é necessário Deus agir, transformar, mudar, e então fazer o que Ele quer. E Davi estava dizendo: refrigera a minha alma, me dá paz, tranquiliza-me, enquanto o Senhor está me levando por veredas de justiça, porque nem sempre a visão que Deus tem é a nossa. Davi entendia isso. Deus nos conduz a uma vida pacífica e justa. Salmos 25, do verso 8 ao 12, eu vou ler. Olha só: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Verso 9: guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu. Verso 9, verso 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verso 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus começa a nos dirigir, a primeira coisa que Deus nos faz é nos acalmar. Por que nos acalmar? Porque quando você perde a calma, você faz o que não deve. Quando você perde a calma, você fala o que não deve. E eu vou ver isso dentro da palavra com um dos homens que a Bíblia diz que era um dos homens mais mansos da terra. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele ficou irado, ele perdeu a paciência, ele matou um homem, escondeu e teve que fugir. Depois, no meio de um povo, o povo estava afligindo aquele homem era tão afligido, que quando a glória de Deus não brilhava no rosto dele, ele colocava um pano, porque ele não aguentava mais. Mas um dia o povo azucrinou tanto ele que queria água, que no nervoso ele fez algo tão pequeno. Alguém lembra? Bateu na rocha. E Deus falou: fala com a rocha, porque tem coisas que não é pela força do meu braço e do teu braço. Tem coisas que é quando Deus ordena, já está ordenado. Levanta a mão que eu quero profetizar nessa noite. Essa palavra que eu estou pregando, essa madrugada, quando eu acabei de orar, era 3h40 da manhã, Deus começou a ministrar ao meu coração. Existem coisas que você está tentando fazer pela força do teu braço, mas não é o teu braço, é Deus. Deus está te levando a lugares a qual Ele vai mostrar a sua glória e o seu poder para você. Porque se você tentar agir na força do teu braço, você não irá conseguir. Mas se você descansar, Deus te levará, mesmo em meio ao deserto, em lugares verdejantes, aonde a glória do Senhor se revelará sobre ti. Oh, aleluia! João 14:6. Abre para mim aí, meu filho. João 14:6. Olha só, disse-lhe Jesus: eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É o caminho. Quando você encontra Ele, você tem direção. Quando você tem uma vida com Ele, você tem descanso, você tem tranquilidade. Aleluia. Salmos 23:4. Ainda, aqui é um versículo que eu amo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Oh, riavassi alabashuri alabadaragai. Eu sinto Deus nessa noite.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só o que Davi disse: ainda que eu ande por esse caminho, porque as nossas vidas podem ter certas dificuldades naturais. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente acha que a nossa vida vai ser um mar de rosa, e é uma mentira. A vida com Jesus é uma vida comum, porém, aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Assim como o sol nasce para o justo, o sol nasce para o injusto. Assim como a chuva desce para o justo, desce para o injusto. A diferença é que você tem a quem clamar. A diferença é que quem cuida de você zela pela tua vida como teu pai. Existem coisas que são naturais e existem coisas também sobrenaturais. Existem enfermidades que vão vir sobre nós sem que nós venhamos entender o porquê. Já viu um ente querido? Quando fica doente a gente fica desesperado. Já viu quando de repente do nada a gente sofre um problema dentro de casa com a família? Existem coisas que fazem parte do nosso cotidiano, e tem muita gente que diz: não, com Deus eu não vou ter isso. Vai ter, e a Bíblia diz isso. A Bíblia nos mostra isso em João 16:33. Põe para mim, filho. João 16:33. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Jesus disse. João 16:33. Aleluia. Oh glória. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode dar um glória por isso? Pastor, a luta está difícil, mas tenha ânimo, meu irmão. Tenha fé, levante a tua cabeça, mostra o teu caráter, mostra quem você é diante dessa adversidade, mostra o teu Deus para esse problema. Aleluia! Ele não pode te parar. Tenha paz em meio a isso. A aflição pode vir e ela virá, mas o ânimo de Deus será sobre a tua vida e a tua casa. Davi entendia isso. Volta lá para mim, meu filho. Salmo 23:4. Davi entendia tanto isso que ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu posso até andar, porém eu não ando sozinho. Eu posso até ficar enfermo, porém Ele continua comigo. Eu posso até passar por problemas, porém Ele está comigo. Alguém pode dizer: não tem jeito, porém o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Você crê nisso? Hoje eu tenho uma prova viva disso. Está ali aquela senhora, vó da Karen, olha ali para trás. Olhem para trás. Ela está com quantos anos, Karen? 93, que está na certidão, porque na época ia registrar depois de vários anos. Ela estava desenganada pela medicina, a família estava esperando ela partir, não é isso? Eu fui lá orar para ela descansar. Ela levantou e veio até ceiar hoje para a glória de Jesus. Ah, meu irmão, o nosso Deus é aquele que anda conosco aonde ninguém anda. Davi entendia isso, e ele disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não terei medo. E quando se fala de morte, é algo natural a gente temer. Quem não tem medo da morte aqui? Quem quer morrer hoje? Ninguém, e nem deve querer. Porém, Paulo diz uma frase linda, que eu guardo para mim, Filipenses 1:21, abre para mim. Olha o que Paulo diz, é uma verdadeira poesia, e eu preciso que você tenha isso gravado na tábua do teu coração. Porque para mim o viver é, enquanto a gente está aqui, a gente vai caminhando com Ele.
Enquanto a gente está aqui, a gente vai dando glória e aleluia com Ele. Enquanto a gente está aqui, Ele vai nos dando graça e força para suportar. Mas aí Ele vai mais além e diz: se o morrer é... Por que o morrer é ganho? Porque nada mais é do que a porta para a eternidade. Nada mais é do que a concretização de uma vida de fé que te leva diante daquilo que você mais almeja. Pastor, eu não almejo a morte, mas eu tenho certeza que tu almeja o teu Deus. Eu tenho certeza que tu estás esperando o Senhor para hoje. Antigamente os anciões eram enterrados pelos novos, pelos jovens. Hoje anciões estão enterrando meninos. Hoje não sabe mais se vai viver ou vai morrer, mas a igreja ainda continua gritando em alto e bem som: porque para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. A igreja ainda continua gritando: aqueles que eu amo podem partir, mas um dia eu vou revê-lo na glória, porque eu estarei diante do meu Deus, diante dos santos, adorando ao Cordeiro de Deus. Precisamos entender que um dia a morte vai chegar. Ela vai chegar. Porém, quando ela chegar, Ele estará de braços abertos dizendo: venha. Quando eu leio Tessalonicenses, que diz: não sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, que não morreram, mas que dormem com o Senhor, porque eles serão ressuscitados primeiro. Porque eu creio que Jesus vai tocar a trombeta, e aqueles que descansam com Ele, que dormem nele, hão de ressuscitar, e nós, os demais, seremos transformados em um corpo de glória, e estaremos com Cristo. Pastor, a mensagem estava boa até agora, agora o senhor vai falar de morte? Não, eu estou dizendo de vida. Porque uma vida sem Cristo te leva a uma morte eterna, mas uma vida com Cristo te leva a uma eternidade de gozo e alegria com o teu Deus. Eu sinto Deus. Davi, ele entendia tanto isso, Salmo 23:4, filho, que ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Já foi em velório de cristão? O rosto brilha, parece que está dormindo. Está dormindo, não é assim? A gente pode até ter medo, porque é natural. O medo te faz ter cuidado. Há uma doença que a pessoa não sente dor. Quem já ouviu falar dessa doença? E é um perigo, porque quando você não sente dor, você não tem limites. O medo também é igual, ele te põe limites. Porém, mesmo que o crente esteja com medo, quando ele se depara numa situação de vida ou morte, a primeira coisa que ele lembra é de Jesus Cristo e diz: eu sei para onde eu vou. Por isso que sofra o que for, aconteça o que acontecer, não larga Jesus por nada. Aí ele continua dizendo, volta para mim no 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha a confiança, porque tu estás, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. É grato servir a Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Aí ele
vai continuar dizendo: eu sei que Ele está comigo. E é o único que pode entrar contigo nesse caminho, mais ninguém. Teu dinheiro não entra com você, teu carro não entra com você, tua casa não entra com você, tua mãe e teu pai não entra com você, tua esposa e teu marido não entra com você, mas Ele entra com você. Aí Ele vai dizer: porque tu estás comigo. Aí Ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me... O cajado do pastor era como um gancho, como um anzol, e ele tinha o papel de proteger, trazer para perto e corrigir. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque aqui eu acho algo lindo e muito perigoso. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Eu vou repetir novamente: quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Enquanto o Espírito Santo de Deus tiver liberdade para falar ao teu coração, enquanto o Espírito Santo de Deus tiver liberdade para te corrigir, porque com Deus não é somente aquilo que a gente quer, com Deus é o que Ele quer. E a Bíblia vai dizer que o pastor, ele usa o cajado tanto para trazer para perto. Sabe aquela ovelha que está se distanciando? Ele junta e traz para perto. Sabe aquela ovelha que talvez não quer andar? Ele dá uma batidinha e diz: continua. Porém há uma diferença. A ovelha, por mais que ela apanhe, se você estudar, você vai ver que a ovelha, ela não dá um gemido. Por isso que a Bíblia compara o nosso Jesus Cristo como uma ovelha, um cordeiro, sem mancha, imaculado, que foi levado ao matadouro. Porque você pode até bater na ovelha, mas ela continua sem dar um piado, sem fazer nada. Ela até chora, mas bate naquilo que não é ovelha. Ela reage. Por isso que a Bíblia diz que a nossa carne, ela vive em constância luta contra quem? Contra o quem? Contra o Espírito. Porque a nossa carne reage contra o Espírito. A nossa carne deseja aquilo que nos faz folgar. A nossa carne deseja aquilo que nos faz se alegrar. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele se conecta com o espírito do homem e leva o homem para perto de Deus e o corrige todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Meu irmão, quando Deus te chamar a atenção, quando alguém te chamar a atenção, se alegre, porque é o carinho, é o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que tem por filho. Por que a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é qual? Alguém lembra? O pecado, a blasfema contra o... Porque quem nos convence do pecado? Se ele não nos convencer, nós não seremos convencidos. A dureza do nosso coração nos leva para longe de Deus. Mas Davi entendia que além de Deus guardá-lo, protegê-lo, sustentá-lo, Deus o corrigia. Lembra quando Davi peca? Lembra? Deus leva o profeta Natã diante dele, e quando ele faz aquela parábola do homem que havia pegado uma única ovelha de um homem rico, de um homem pobre, um homem rico, Davi dá a sentença dizendo: esse homem é digno de morte. Ele diz: quem é esse homem? O profeta olha e diz: és tu. O que ele faz? Rasga as suas vestes, porque é momento que a gente precisa rasgar as nossas vestes para começarmos de novo. Há momentos que nós precisamos deixar o velho para começar o novo. Há momentos que nós precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. Eu vou correr. Salmos 33, 18. Aleluia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua
Ei, meu irmão, o teu Deus não dorme. Os olhos dele estão diante da tua vida, da tua casa e da tua família. Quando você teme ao Senhor, a presença do Senhor é sobre ti. Quando você diz: Senhor, eu não consigo, a misericórdia do Senhor se manifesta sobre a tua vida e a tua casa. Eu vou correr por causa do tempo. Salmos 23:5, filho. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas quando fala de ungir a cabeça, está dizendo de unção. Havia unção sacerdotal, havia unção para consagração de utensílios, havia unção de honra. Lembra quando Davi é chamado dentro da sua própria casa? Além de Deus ungí-lo o rei, Deus estava honrando ele dentro da sua casa. Levante a mão que eu quero profetizar. Haverá uma unção de honra de Deus na tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho e por onde tu andar. A unção de Deus há de brilhar. Tu já viu quando passa óleo na cabeça de alguém? Ela brilha de longe. Levante a mão, eu estou profetizando que a unção de Deus há de brilhar de longe sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o alto da tua cabeça. Quando Satanás tentar ir de encontro à tua vida, ele vai sair em retirada, porque ele há de ver a unção de Deus sobre ti. Aleluia! Haverá uma mesa preparada de Deus, e tu há de se banquetear. Fecha o olho um minutinho.